Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para mais uma aula da classe H1 Digital, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus do setor da Lapa. Esse trimestre nós estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. A lição de hoje é: Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. E na lição de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Nós já estudamos sobre a encarnação de Jesus, já estudamos sobre a divindade de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a experiência humana de Jesus. Mas antes de entrar no texto, irmãos, nós precisamos lembrar que negar que Jesus teve um corpo humano é negar a própria salvação. É por isso, irmãos, que Satanás levanta, distorce a palavra, traz essas heresias para negar a humanidade de Jesus. Mas é importante, antes de nós adentrarmos a lição, nós lembrarmos por que foi necessário que Jesus se fizesse homem. Nós vemos, irmãos, quando nós vemos lá em Gênesis, o plano original, quando Deus criou o homem, era que o homem tivesse plena comunhão e convivência com Deus. Quando ele cria o homem e coloca lá no Jardim do Éden, a palavra diz que o Senhor falava com o homem todos os dias, na viração do dia. E aqui Gênesis 3:8 confirma, e diz que ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, irmãos, antes do pecado, o homem tinha plena comunhão com o Senhor, eles tinham plena convivência, e esse é o plano original de Deus, que o homem vivesse eternamente na presença do Senhor e sem pecado. Mas nós vimos que isso não foi possível porque o homem pecou. E essa convivência foi quebrada com o pecado. E por isso houve a necessidade de Deus se fazer homem, para que Jesus pudesse vir, nascer, morrer e pagar, e satisfazer a justiça de Deus e pagar o preço do pecado dos homens. Então, quando Deus se fez homem, ele se fez um homem completo. A humanidade de Jesus é real. E João, 1 fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E no versículo 14 ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse versículo é o cumprimento da palavra lá em Gênesis, quando o homem peca, que Deus promete que da semente do homem, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vemos o cumprimento da palavra. E Deus se fez homem. Aqui João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus, irmãos, ele passou por todas as experiências humanas, menos o pecado. Aqui Hebreus 14, vamos ler de 2,14 diz: e visto como os filhos do homem participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo.
porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glórias a Deus. O escritor aqui de Hebreus, irmãos, deixa claro que ele participou de tudo, menos do pecado, né? Jesus teve a experiência. Por que Jesus não pecou, irmãos? Porque Jesus teve a experiência humana com um propósito divino, né? Que era viver e não pecar. E esse era o plano, né? E Jesus nos mostra, irmãos, que é possível que o homem vivesse, né, sem pecar, porque Jesus não pecou. Mas Jesus, né, irmãos, não viveu, só Jesus, irmãos, viveu essa experiência. Nem Adão, irmãos, viveu essa experiência humana na sua plenitude, porque Adão foi criado adulto. Adão não foi um bebê, Adão não teve infância, Adão não foi adolescente, Adão não foi jovem, ele já foi criado um adulto, né? Assim como Eva também não teve. Mas Jesus não, irmãos. Ele fala aqui, o versículo de Hebreus fala que ele participou das mesmas coisas. Então, Jesus, irmãos, ele foi um ovo no ventre de Maria. Ele se desenvolveu como embrião por obra do Espírito Santo. Ele nasceu, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo. A Bíblia fala que ele crescia em estatura, sabedoria e graça para com Deus e os homens, né? Ele aprende o ofício de seu pai. Ele trabalha como carpinteiro até 30 anos e começa depois disso seu ministério até ser preso. Ele foi condenado, foi morto, mas ao terceiro dia e ele ressuscitou, subiu aos céus. Hoje ele intercede por nós e aguarda o momento de vir nos buscar. Glórias a Deus. Então Jesus, irmãos, ele viveu todas as fases da vida do ser humano, diferente de Adão. Por isso ele teve a experiência humana por completo. E Jesus, irmãos, não pecou. E por isso que nele pode ser exemplo a ser seguido, né? 1 Pedro 2,21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pesadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se encheu de engano. Glórias a Deus, né? Além de passar por todas as fases, né? Ele não pecou, ele cumpriu o propósito de Deus. E ele, irmãos, ele foi obediente a esse propósito a ponto, né, de experimentar a morte, né? Filipenses 2,8 fala que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, irmãos, é o único que viveu a humanidade em sua plenitude e não pecou, né? E a humanidade de Jesus, irmãos, foi necessária para a nossa salvação, porque o texto que nós lemos, né, de Hebreus fala que ele pode socorrer, né, os que são tentados. Né? E por que o Senhor pode nos socorrer? Porque se a gente continuasse lendo aqui, Filipenses 2,8 fala que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, irmãos, ele tem um nome que é sobre todo nome, né? Após a ressurreição, ele fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E tudo isso, irmãos, ele conseguiu porque ele foi obediente até a morte. E esse poder que Jesus recebeu, que ele tem, né, que ele tem, ele pode nos ajudar, ele pode nos auxiliar e pode tornar, irmãos, a nossa vida de fidelidade a Deus possível, né? Glórias a Deus. E a Bíblia, irmãos, tem inúmeros versículos, e é isso que eu quero, irmãos, aqui passar para vocês, para que os seus alunos também tenham base para refutar, irmãos, essas heresias que querem, né, nós vamos ver elas mais ao final, que querem dizer que Jesus não teve humanidade, né? E a Bíblia, ela é a prova da experiência humana de Jesus, né?
Por que, irmãos? Por que que a Bíblia comprova? Porque Jesus foi concebido, né? Aqui o texto de Lucas 1:31 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Então, irmãos, Jesus foi concebido no ventre de Maria, não por resultado de uma relação sexual, mas por obra do Espírito Santo. Porque o texto de Mateus 1:25 fala que José não conheceu Maria até que ela desse à luz. Vamos ler? E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Essa expressão conheceu no versículo, irmãos, ela tem a interpretação não conheceu no sentido de ter relação sexual. Então, José não teve, Maria era virgem quando ela concebeu do Espírito Santo. Então, Jesus foi concebido, né? E Jesus, irmãos, ele passou por todos os estágios da gestação. Ele foi um embrião, né? Ele se desenvolveu. E por que houve necessidade, irmãos, dele ser plantado no ventre de Maria? Porque o embrião, nenhuma criança se desenvolve fora do ventre. O óvulo pode até ser fecundado, a gente conhece que aí, né, a fecundação in vitro, que é a fecundação do óvulo fora do ventre, isso é possível, mas o desenvolvimento do óvulo é só dentro do útero, e é por isso que Jesus teve que ser concebido no ventre de Maria, para que fosse possível o desenvolvimento dele como embrião, como feto. E ele ficou ali até os dias em que Maria deu à luz. Então, ele passou por todos os estágios, né? Lucas 2:26 fala que e aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Então, ele passou, sim, irmãos, por todas as fases de uma gestação. E ao nascer, irmãos, Jesus se torna membro de uma família. Porque José, né, ele se casa com Maria. E quando Jesus nasce, eles já são casados, né? Então, Jesus nasce numa família. Maria, né, irmãos, ela não teve Jesus sozinha, né? José já havia se casado com ela, né? E Jesus nasce numa família estruturada, numa família legítima. E é por isso, irmãos, que a gente vê o levante de Satanás contra as famílias. Porque ele sabe que se uma criança nascer numa família desestruturada, ela será uma pessoa desestruturada. E se nós considerarmos que já há o germe do pecado, né, a natureza pecaminosa, ela já está ali, essa criança, ela dificilmente, irmãos, ela não vai ter inúmeras dificuldades, né? Até mesmo, muitas das vezes, irmãos, de conhecer o Senhor, numa família totalmente desestruturada. Por isso que nós vemos, irmãos, Satanás querendo implantar na mentalidade das pessoas hoje, na sociedade de hoje, tantos modelos de família que contrariam a Bíblia. Né? Por quê? Porque ele sabe que destruindo uma família, ele destrói a igreja. Mas nós vemos que maior é o que está conosco, irmãos. Que Deus abençoe a sua família. Jesus teve um nome, irmãos. A gente acabou de ler aqui, né, em Lucas 1:31, quando o anjo fala a Maria, vamos ler de novo, fala que eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E então, irmãos, também Mateus 1:25 que fala, né? E não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Então, Jesus teve um nome, né? Ele foi concebido, nasceu numa família, teve um nome. Jesus tem uma genealogia, né? É muito interessante quando às vezes as crianças estão na escola, que vem como trabalho de escola fazer árvore genealógica, né? E Jesus teve árvore genealógica, irmãos. Está lá em Mateus 1, do 1 ao 16, e em Lucas 3, 23 a 38.
Não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas Jesus teve genealogia, né? Jesus também, irmãos, teve uma profissão, né? Aqui Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui tanto fala da profissão como da família. Fala da mãe, fala dos irmãos, fala das irmãs, né? Então confirma que Jesus teve uma família, né? Jesus teve uma profissão, era carpinteiro, né? Isaías 53:3 também fala, né, que Jesus foi experimentado nos trabalhos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É interessante, irmãos, que Jesus, né, ele, veja que ali ele está entre irmãos, né, ele está ali na sociedade. Jesus, irmãos, ele não viveu de maneira isolada. Jesus não foi um monge, né, Jesus vivia, como diz a verdade prática, ele vivia em sociedade, tinha amigos, era conhecido pelos vizinhos, e ele andava sempre com muita gente, ele não fazia acepção de pessoas, tanto que os inimigos dele, de Jesus, né, os seus opositores, falavam que ele anda com pecador, anda com beberrão, come com pecadores. Por quê? Porque Jesus, de fato, irmãos, viveu em sociedade. E ele tinha um trabalho, até mesmo, irmãos, para cumprir a palavra lá de Gênesis também, que fala do suor do teu rosto comerás, né? Ainda que ele tivesse vindo com o propósito de salvar a humanidade, irmãos, ele trabalhou até os seus 30 anos. Hoje nós vemos tantos irmãos, né, irmãos, inclusive muitos cristãos que não querem trabalhar, querem só viver da obra. Isso não é um problema, irmãos, mas espera que quando isso, se há um momento para que isso aconteça. E enquanto isso não acontecer, irmão, trabalhe, se sustente. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, né? Paulo também, irmãos, e Paulo também se sustentava, fazia tendas, tinha um ofício. E é interessante, irmãos, que se nós pararmos para avaliar, quando Jesus está ali na bodas de Caná, só fala de Maria, né? Só cita Maria. A partir do momento que Jesus começa ali o seu ministério, dá a entendermos que José já tinha falecido. E a gente observa que Jesus trabalhou até os 30 anos, porque como primogênito, ele teve que assumir a família, o sustento da família. Então Jesus, até isso Jesus experimentou, né, de ser um arrimo de família. E é interessante, irmãos, como o trabalho nos assemelha a Deus, né? Porque Jesus, que é Deus, né? E aqui como homem era a imagem e semelhança de Deus, foi trabalhador. E que fica, até nisso, Jesus é exemplo para nós. E é interessante, irmãos, que João 5,17, Jesus fala, meu pai trabalha até quando, irmãos? Até agora. E eu trabalho também. Então, irmãos, o trabalho, Jesus trabalhou e deixou esse exemplo para nós. E é por isso, irmãos, que o mundo odeia, né? Também odeia Jesus, até por isso. Porque se nós vermos hoje o mundo, muitos, irmãos, a nova geração aí, todos acompanham, né? Que é uma geração que não tem a mesma garra para o trabalho. Até nisso a gente vê, né, a obra do inimigo para desfazer tudo aquilo que Deus estruturou, né? O inimigo tenta desfazer, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glórias a Deus. E Jesus também, irmãos, foi cidadão, cumpriu com seus deveres cívicos, pagou tributo, pagou lá o dízimo, né, o imposto do templo, não era o dízimo não, irmão, o imposto do templo. Vamos ler aqui o texto de Mateus 22:17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Isso perguntaram a Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele
diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, enquanto esteve aqui como homem, irmãos, ele cumpriu os seus deveres cívicos, né? César era idólatra, subjugava o povo judeu, mas isso por permissão de Deus, porque os judeus quebraram, né, o pacto com Deus, né, o pacto, né, de servir a Deus e foi subjugado, né? O Império Romano é o último império lá da estátua, né, que foi da visão de Daniel, né? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não foi um revolucionário, né? Pelo contrário, se submeteu às autoridades, cumpria as regras, por quê? Porque ele sabia que toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós também, irmãos, temos que tomar cuidado, cumprir aí com os nossos deveres cívicos, né? Ainda que seja uma carga tributária alta, pagarmos os impostos, isso glorifica a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, enquanto homem, teve cansaço, né? Isso é a grande prova, irmãos, de que Jesus estava ali como homem, 100% homem. O texto de Mateus 8:24 diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Por quê, irmãos? Cansado, né? Ali, quando ele vai à mulher samaritana, o texto de Jó 4:6 diz: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto já quase a hora sexta. Então, irmão, Jesus se cansou, né? Teve a experiência do cansaço, né? E isso também mostra, irmãos, que a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Foi isso que Jesus também quis nos ensinar, né? E ele ali com sede, ele foi e pediu água à mulher samaritana. Então, nós possamos, irmãos, aprender aí a respeitar os limites do nosso corpo. Eu passei aqui o slide, irmãos, mas eu vou citar aqui o texto que está, que Jesus também teve fome e sede, né? O texto de Mateus 4:2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E também, irmãos, no momento da crucificação, quando Jesus está ali por conta da hemorragia, do sangramento, ele teve sede, né? E o texto de João 19:28 diz que depois disso, sabendo Jesus já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então, irmãos, tudo isso vai demonstrando que Jesus estava ali 100% homem. Jesus também, irmãos, enquanto homem, demonstrou sentimentos. Jesus chorou, né? O versículo é só isso, Jesus chorou, né? João 11:35. Jesus se alegrou, o texto de Lucas 10:21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus também se indignou, se condoeu, né? Quando ele vai ali curar o homem da mão mirrada, o texto de Marcos 3:5 diz: e olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, irmão, Jesus tinha sentimentos e ele expressava os seus sentimentos. Jesus foi tentado, né? Hebreus 4:15 diz: desculpe, irmãos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, o texto fala que Jesus foi tentado em tudo, né? E ele não foi tentado, né, irmãos, só naquele momento ali da tentação no deserto, né? A palavra diz que o versículo fala que Satanás o deixou por algum tempo, né? Jesus foi tentado em todo momento, até na cruz,
quando a multidão dizia, né, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Então, irmãos, a Bíblia narra aquele trecho específico da tentação de Jesus, mas Jesus foi tentado em tudo e não só naquele momento, mas em vários momentos, né? Mas ele não pecou, glórias a Deus. E Jesus, irmãos, teve uma vida de oração. Por quê, irmãos? Porque como homem, ele dependia de Deus. E por isso ele orava, né? E que isso também seja um exemplo para nós. Mateus 14, 23 diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus passava muito tempo em oração, porque a melhor coisa, irmãos, é dependermos do Senhor. E Jesus também, irmãos, teve a experiência da morte, né? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele morre como homem, né? Porque, irmãos, Deus é eterno, né? Então, a morte de Jesus na cruz foi a morte dele enquanto homem. Filipenses 2,8 diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Jesus não precisaria morrer, irmãos, porque Jesus não pecou, mas ele morreu porque, irmãos, para cumprir a missão do plano da salvação, né? Para remir a todos, né? Através do seu sangue. Mas Jesus, irmãos, também foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. O primeiro homem que foi fiel a Deus, sem pecado, que também ressuscitou com o corpo glorioso, venceu a morte, venceu o pecado e hoje intercede por nós. E aqui o texto de Hebreus 12, 17 diz, 17 e 18 diz: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Jesus intercede por nós, irmãos. Ele tem compaixão de nós, porque ele sabe tudo que nós passamos, porque ele passou, irmãos, por tudo isso. E é por isso que nós podemos crer, irmãos, que nós venceremos. Por quê? Porque o texto de 1 Coríntios 15, 7 diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Jesus Cristo é a prova, irmãos, que nós somos imperfeitos, mas nós também podemos vencer. Glórias a Deus. Creia nessa palavra, né, que nós podemos, né, vencer as tentações, porque Jesus, né, irmãos, ele venceu e está conosco, irmãos. Glórias a Deus por isso. E agora, irmãos, para finalizarmos aqui, eu quero dizer rapidamente sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, primeiramente, eu trouxe todas as evidências que comprovam que Jesus teve humanidade. Mas tem duas heresias aqui, irmãos, que querem negar a humanidade de Jesus. A primeira é o apolinarismo, né? Foi criada aí por Apolônio, bispo de Laodiceia, e essa heresia nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Ou seja, eles entendem que Jesus não poderia ter uma mente humana, porque isso tornaria suscetível ao pecado. Ele acreditava que Jesus possuía apenas o corpo humano e a mente divina. E nós vimos, irmãos, que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele tinha a mente humana e mente divina. Eu vou trazer depois aqui alguns versículos para os irmãos entenderem melhor. E temos também, irmãos, o monotelismo, que foi criada por Sérgio de Constantinopla. Essa doutrina monotelismo, ela minava a integridade da humanidade de Cristo. Eles falavam que se Jesus não possuía uma vontade humana distinta da vontade divina, sua humanidade seria incompleta. Eles entendiam que Jesus tinha apenas, irmãos, a vontade divina, né? E isso, irmãos, compromete até a doutrina da Trindade, porque eles entendiam que a vontade divina de Jesus
era separada da vontade do Pai e do Espírito Santo. Ué, mas então aí não teria trindade, né? Mas Jesus, irmãos, né, Jesus, ele possuía a vontade humana, mas ele poderia distinta e a vontade divina, irmãos. Mas sempre em perfeita harmonia e sempre, irmãos, submissa à vontade, né, à vontade divina. Né? A vontade humana de Jesus se submetia à vontade divina. E isso, irmãos, fica claro, irmãos, vou agora trazer aqui alguns textos que refutam esse monotelismo. Se nós observarmos, irmão, a oração do Getsêmani, lá em Mateus 26, 39, né, quando Jesus ora, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A vontade aqui era humana ou não, irmãos? A vontade de passar o cálice era do homem. Todavia, não seja como eu quero, mas como a tu queres, né? Então, aqui esse texto, irmãos, Jesus ali quando estava, é um sofrimento humano, genuíno, verdadeiro. Ele queria evitar o sofrimento da morte, né? Mas, no entanto, ele se submete à vontade do Pai, né? E isso demonstra as duas vontades, né? Operando em harmonia, mas distintamente, né? E se Jesus tivesse apenas uma vontade, não teria oração do Getsêmani. Não haveria sentido, porque não teria conflito, né? Mas aqui, esse texto deixa claro a vontade humana e a vontade divina, né? A vontade humana se submetendo à vontade do Pai. A submissão, irmãos, à vontade do Pai no texto de João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, aí é a vontade humana, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Aqui, irmãos, também, se fosse uma vontade só, não teria esse texto, né? Como que é? Eu não desci para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, tem aí também a vontade humana, mas ele faz a vontade do Pai, né? Ele cumpre a vontade do Pai, o que dá a entender que tem sim uma vontade humana que é subordinada, né, à vontade do Pai. Também, se tivesse uma vontade só, esse texto não faria sentido. A obediência aprendida, né, irmãos? Lá no texto de Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse versículo, irmãos, fala da obediência de Jesus através do sofrimento, pelas coisas que sofreu como homem, né? A obediência aqui pressupõe que tinha uma vontade humana, mas que se submeteu à vontade divina, né? Se Jesus tivesse uma vontade só, não teria necessidade dele aprender a obedecer, né? Porque a vontade seria uma só, a vontade do Pai. Mas esse texto também deixa claro que tinha as duas vontades, né? Vontade humana e a vontade divina. E na tentação do deserto, irmãos, né? Durante a tentação do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo a agir de acordo com a vontade humana. Porque transformar pedra em pão é vontade divina? Jesus teria, enquanto Deus teria necessidade de comer pão? Não. Ali ele está sendo tentado, né, de acordo com a vontade humana, né, de transformar pedra em pão, lançar-se do pináculo do templo, adorar Satanás em troca dos reinos do mundo. Todas essas questões aí, irmãos, estão relacionadas à vontade humana, né? Mas, no entanto, Jesus resistiu a essas tentações, se submetendo à vontade divina. Né? Então, fica clara a demonstração das duas vontades em Cristo. E quando Jesus declara que ele é um, eu e o Pai somos um, né? Embora fala da unidade entre Jesus e o Pai, ela não nega a distinção de duas vontades. Porque a unidade aqui é a unidade de propósito, a unidade de natureza. Né? Jesus era um com o Pai em natureza, porque ele nunca deixou de ser Deus, ele tinha a mesma missão, mesmo propósito, né? Mas Jesus tinha uma vontade humana que estava em perfeita harmonia com a vontade divina. Que Deus te abençoe. Boa aula.